Salve alvinegros, alvinegras, amigos e amigas. Finalmente, uma vitória acachapante, uma atuação espetacular, uma vitória maiúscula do nosso glorioso. Que partida, meus amigos, que partida. Nesse último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, isso aqui, a estrela solitária brilhou, mas que tudo, porque tivemos a maior goleada do Brasileirão 2024 até o momento. No meu ponto de vista, tivemos a melhor atuação da rodada, da terceira rodada. Tivemos outros resultados um pouco mais amplos do Galo contra o Cruzeiro e do São Paulo, mas pelo que eu vi, não foram tão acachapantes como essa parte do Botafogo. Inclusive, né, o clássico, que a mídia diz como os dois times anos-luz acima dos outros ali, de Palmeiras e Flamengo, né? Foi pavoroso, né? Os ditos melhores elencos do continente ali, né? Partida terrível, né? Do meu ponto de vista, mostrando que também não são essa Coca-Cola toda que a mídia acredita que são. E, voltando pro nosso Botafogo, olha, tanta coisa boa para falar que vai ser até difícil fazer um vídeo relativamente curto aqui, que muita coisa tem para falar, meus amigos. Olha, começar por... não vou ser cínico para vocês, me surpreendeu bastante a atuação do Botafogo, essa goleada, porque quem assistiu o pré-jogo aqui, eu estava bem receoso para essa partida, devido a gente ter tido uma vitória muito sofrida contra o Atlético de Goiás ali. O Juventude não é um time ruim, não é um time bobo. O Juventude vinha de uma vitória sobre o Corinthians, no estadual venceu o Internacional, que muitos colocam também como um dos melhores elencos do Brasil hoje. Foi difícil para o Grêmio levantar a taça em cima deles, primeiro jogo de empate e o segundo jogo 3-1, mas se não me engano resolveu no segundo tempo. Mas foi um jogo difícil para o Grêmio também. Então, meus amigos, é uma vitória que tem seu valor. A gente não ganhou de Volta Redonda, a gente não ganhou de Bangu, né? A gente ganhou de um time de Série A que é um time chato para muitos. Então, inclusive, meus amigos, se vocês tiverem amigos, torcedores rivais, ou ver algum programa esportivo, alguma rede social querendo desmerecer nossa vitória, não tem como desmerecer nossa vitória. Por quê? Além disso, se jogaram Juventude pra carniça, falar que é um time horroroso, não é. Não é, porque tirou o Inter, foi difícil pro Grêmio ganhar deles, ganhou do Corinthians e... Eu acredito que eu não tenho tomado nenhuma goleada nesse início de temporada. E assim, se mostrou um time organizado, assim, um time muito defensivo, né? Um time tipo, briga para uma, duas chances no jogo, faz o gol e aí defende, mas bem retranca, um time chato de se jogar contra. Não é um time de várzea, não, um time assim, ganhou, qualquer um ganha não, Grêmio e Inter não ganharam, Corinthians perdeu. E assim, meus amigos, outra coisa, se forem também vir com o caô de, foi expulso, cara, e fica fácil, qualquer um ganha. Se falarem aqui porque foi expulso. O cara foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo, quase acabando o primeiro tempo. Já tava 2-0 pra gente e um amasso, um atropelo. Poderia muito bem ter sido 3-4 no primeiro tempo, tranquilamente. Então, depois de como o jogo terminou, eu tenho certeza absoluta para falar que se fosse 11 contra 11, o Botafogo teria vencido da mesma forma. Não tenho dúvida nenhuma. Pela postura do Botafogo durante quase o jogo todo. Então, meus amigos, uma vitória incontestável do nosso glorioso. Me surpreendeu a atitude do time desde o início do jogo. Assim, o time, a postura não o estilo de jogo, eu não digo estilo de jogo, mas a postura do time me lembrou muito o Luiz Castro do ano passado, nosso primeiro turno magnífico ali. Que era isso. Começava o jogo, não começava o jogo para fazer um gol. Começava o jogo querendo fazer 3-4. Começava o jogo pilhado para obliterar o adversário. Os primeiros 20, primeiros 30 minutos do Botafogo era sempre assim, jogando para fazer goleada. Fazia um gol, não parava. Um gol, mais, para cima. Então, é sensacional essa postura. E a rara no futebol brasileiro, viu? Dá até pra gente citar os dois times que são os favoritos da mídia, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, ano passado, teve 11 jogos,
que terminou com um jogador a mais, teve jogador expulso do adversário. Quantos desses jogos foram goleados do Palmeiras? Pouquíssimos. A maior parte dos jogos foram vitórias de 1-0, de um gol de diferença, ou seja, 1-0, 2-1. O Flamengo do Tite mesmo, que é enaltecido por muitos também agora, que é o time perfeito, a defesa sólida, não sei o quê. Vários jogos, eu vi jogos de Carioca, vi jogo de Libertadores, o próprio jogo contra o São Paulo, você vê que o time do Tite, um gol de diferença, os caras já puxam o freio de mão. No máximo 2. Mas ainda assim não é um time assim que luta pra fazer goleada. Os caras fazem um gol ali, já relaxa, já esfria jogo, começa a encher linguiça, toquinho de lado. E o Botafogo foi admirável, que nessa partida contra o Juventude, quase o jogo todo ele tava ali. 1-0, pouco. 2-0, pouco. 3, pouco. 4, pouco. 5. Poderia ter feito mais. E ali, tava batendo, tava em cima. Não tava relaxando. Ele foi relaxar, entre aspas, no finalzinho ali, mas também por causa daquela saída do Pablo, aquela lesão do Pablo, ele ficou 10 contra 10, o time deu uma desconcertada ali na formatação, tomou o gol ali, porque ainda logo que o Pablo saiu já não deu tempo de reorganizar a defesa ali, os caras saíram e acabou que o cara de fazendo um gol ali, sem marcação nenhuma, mas durante todo o jogo admirava a postura do Botafogo, meus amigos, é uma coisa que não é comum no futebol brasileiro. A maioria dos times, mesmo os times mais enaltecidos pela mídia, tem essa postura, um gol, já vai relaxando, já começa a administrar, 2 gols então já parece que tá ganhando de 6-0, aí já enrola, retranca. Então é uma postura admirável, essa postura dominadora que o Arthur Jorge falou na coletiva depois do Atlético Goianiense, ele mostrou no campo, e esse time mostrou uma evolução considerável de um jogo pro outro também. Da vitória para o Atlético Goiás para essa, mostrou uma evolução considerável. Então, principalmente defensiva, né? Ofensivamente, claro, porque fez 5 gols, né? As bolas antes, os gols não estavam saindo, as chances vinham sendo criadas desde o jogo do Cruzeiro, o Botafogo está criando muita chance, só que não estavam fazendo os gols. Quanto ao Atlético Goianiense também. A gente poderia tranquilamente ter feito 3-0 no primeiro tempo, porque teve chance para isso, contra o Atlético Goianiense, mas não saiu, ficou 1-0 só, e aquele sufoco desgraçado no final do jogo. Dessa vez não. Em cima, mais organizado, mais uma formatação mais bem feita, recomposição. Todos os da frente ali, os 4 atacantes, recompondo bem melhor na defesa, mais integrados ao meio campo, não diminuiu bastante aquela vala que estava ficando nos primeiros jogos ali, sem meio campo e sem recomposição dos atacantes, já está mais encaixado, bem mais organizado. Deu gosto de ver, meus amigos, essa vitória sobre a Juventude. Agora vamos tentar puxar para os jogadores ali, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Pra mim, particularmente, o melhor foi o Júnior Santos. E também mostrou, né? O Júnior Santos tem que jogar na direita, meus amigos. Deixa ele solto também. O Júnior Santos se movimentou bastante, né? Ele, percorreu quase o campo todo ali do setor ofensivo. Ele na direita, no centro, na esquerda, voltava totalmente livre ali, pra movimentar como ele bem entendia. Na verdade, os 4 da frente estavam com uma movimentação bem melhor, bem mais fluida também, o que dificulta bastante a marcação do adversário, inclusive. Foi muito bacana de ver. E assim, o Júnior Santos, né? Um gol, uma assistência, inclusive assistência pro gol do Danilo Barbosa, magnífica, hein? Ele dá um drible de letra ali, ele tira o marcador do Juventude e dá um passe ali pro Danilo Barbosa chegar embaixo do gol só pra encaçapar. Pra mim, o Júnior Santos foi o melhor jogador da partida, porém tivemos muitos destaques. Provavelmente o mais decisivo, o jogador mais decisivo foi o Danilo Barbosa, porque ele teve ligado diretamente em 3 gols. Por quê? Fez um gol, o pênalti foi em cima dele e deu assistência pro gol do Júnior Santos. Então de 5 gols, o Danilo Barbosa participou de 3. Então, ele foi eleito inclusive, né, pela torcida do melhor jogador da partida, e eu não posso discordar, porque o cara participou de 3 gols, jogou muito também. A dupla de volantes, meus amigos, jogou demais. Ele e o Marlon Freitas jogaram muito. O Danilo Barbosa nessa função de segundo volante, para mim, é onde ele joga melhor. Ele tendo liberdade para ir pro ataque, inclusive isso é uma coisa que o Arthur Jorge colocou, né? No jogo do Atlético de Goiás, o Tietê também estava tendo essa liberdade para ir pro ataque, para dar passe, para finalizar, e jogou pra caramba o Tietê também. Dessa vez o Danilo Barbosa jogou nessa posição, tendo fluidez, tendo liberdade para chegar no ataque, pisar na área. E assim, esse estilo de jogo está começando a encaixar. Eu estava bem receoso com essa formatação de 4 atacantes ali.
Porém, com essa evolução do jogo do Juventude, já dá para enxergar melhor uma coisa muito boa e muito diferenciada, uma coisa que não tem no futebol brasileiro aqui. Não tem um time que jogue absurdamente ofensivo assim, com essa postura de 4 na frente e esse abafo ali no campo ofensivo ali. Vai ser algo diferenciado e muito positivo no nosso Botafogo. Mas vamos tentar segurar a onda, né? Porque foram duas vitórias agora e essa foi, pra mim, foi o melhor jogo do Botafogo em 2024. Mas vamos tentar segurar a onda. Outros destaques pra mim, Tiquinho jogou muita bola, participou ali, deu um passe espetacular pro Hulk, que infelizmente não aproveitou. Vamos ver. Assim, dali, Savarino, né? Nossa, aquele gol de falta do Savarino, o que foi aquilo? Ele fez uma partida muito boa dessa vez jogando por dentro, ao invés de ponta lá, como ele vinha sendo, não estava rendendo. Ele ficou mais ou menos na função do Eduardo, um misto de segundo atacante, próximo ao Tiquinho, com meio armador. Sempre cortando por dentro para criar jogada por dentro, sem ficar isolado na ponta, sem tanta obrigação de marcação. Que é, para mim, a maior fraqueza do Savarino, a parte de recomposição e marcação. Né? Então, nisso, no posicionamento que ele ficou contra o Juventude, já não exige tanto dele essa recomposição dele, né? Como exigia quando ele estava nas pontas, para ajudar o lateral. Então, que golaço de falta, meus amigos. Hoje é raríssimo ver gol de falta no futebol mundial. Não é futebol brasileiro, não. Futebol mundial. É raríssimo você ver gol de falta. E ainda aquele golaço paulistão, que a bola bate no travessão e quica dentro do gol. Nossa, que espetáculo. Tem que ser o gol da rodada. Porque algumas rodadas atrás o De La Cruz tinha feito um gol de falta e todo mundo colocou lá no céu, né? Falaram até que era a estilo Zico, não sei o quê. Agora, esse gol do Savarino tem que ser o gol da rodada. Eu particularmente acho até mais bonito quando é assim, quando bate no travessão e quica dentro do gol. Isso, pra mim, impossível de qualquer goleiro defender. Espetacular o gol do Savarino. A atuação dele foi muito boa também. Quem me surpreendeu, Bastos. Bastos, o zagueiro, me surpreendeu. Ele vinha feito uma partida segura contra o Atlético de Goiás. Não tinha tido nenhuma grande falha. Mas nessa partida com o Juventude ele foi muito bem. Ele praticamente não perdeu interceptação dividida. Praticamente ganhou tudo. Toda bola que ele foi, ele ganhou, ele recuperou. Seja interceptando passe, seja desarmando o adversário. Uma partidaça do Bastos. O Halter, acho que esse foi o primeiro jogo que ele não cometeu nenhum grande erro. Eu ainda não tenho confiança total no Halter não, mas tem que admitir que nesses 2 jogos ele melhorou. E junto com o Bastos, tá se mostrando ser uma possível dupla. Eu ainda tô confiando mais no Bastos que no Halter. Eu gostaria de ver outras duplas ali, né? Mas tá se mostrando um encaixe interessante. O Bastos evoluiu muito. Pra mim foi a melhor partida do Bastos desde que ele chegou no Botafogo. Essa partida com o Juventude. Partidaça dele. A nossa defesa, o Ponte, acho que ele não começou tão bem. Né? Aquele gol que ele perdeu com 2 minutos foi de arrebentar, né? Um gol perdidaço ali. Ele não começou tão bem, mas depois ele foi se ajustando, foi se encaixando e esse estilo do Botafogo agudo, ele podendo fazer dupla com o Júnior Santos lá no ataque, ele consegue render melhor. Porque ele é um cara que também é melhor ofensivamente do que defensivamente. Aí nessa pressão absurda do Botafogo, que não consegue deixar o adversário puxar contra-ataque, tá todo mundo ali pressionando para roubar a bola e já tá perto do gol, pode dar certo. E ele, por ser jovem, né, ele vai aguentar correr, vai ter mais resistência. Depois o Darme entrou, pra mim entrou ok, até não foi uma partida brilhante, mas entrou bem, conseguiu construir algumas jogadas, foi uma partida ok do Darme no segundo tempo. O Hugo fez uma boa partida, defensivamente ele conseguiu dar menos espaço do que ele vinha dando, marcou melhor do que ele vinha marcando, ajudou bastante no ataque ali, participou das jogadas, uma partida bacana. Eu acredito que seja isso, mas vamos ver. Os pontos negativos para mim, Jefinho. Acho que do time titular todo, só o Jefinho não foi bem. O único que não foi bem. Parece que ele tá muito tenso, tem hora que parece que ele dá desespero para fazer o gol a qualquer custo, então fazer uma jogadaça e não dá certo. Ele tá um pouco desnivelado ali, entre o quarteto ali. Todos os outros fizeram uma grande partida e se mostraram começar a entender bem o estilo de jogo que o Arthur Jorge busca. O Jefinho que tá meio desnivelado ali. Inclusive, eu acho que ele poderia até ficar no banco na partida da Libertadores ali, para ele tentar recuperar a confiança aos poucos, começar a entrar no segundo tempo, pegar o adversário já mais cansado e poder ter mais margem ali para fazer o que ele sabe fazer, porque ele joga muita bola, mas não está num bom momento. E o ponto negativo é a contusão do Pablo, né? Porque que azar, né?
O cara chegou no Botafogo, menos de uma semana de treino, já machucou, 2 meses fora. E agora o cara estreou com a nossa camisa, 10 minutos de jogo, o cara já machuca de novo. Espero que não seja grave, mas fiquei bem receoso do jeito que ele saiu. Saiu com bastante dor, aparentemente com bastante dor. E acho que os pontos negativos foram esses. Mas de restante, meus amigos, olha, vitória magnífica. É pra se orgulhar do que o time fez. E também, como eu falei no pré-jogo, esse jogo foi um degrau importantíssimo, era uma vitória sobre o Juventude para ser um degrau para chegar mega motivado pro que mais interessa no meu ponto de vista nesse momento, que é o jogo da Libertadores contra o Universitário. Para recuperar a motivação, a confiança do elenco, mostrar que o elenco está evoluindo jogo a jogo, trazer a torcida de volta, depois dessa goleada com o Juventude, meus amigos, a torcida tem que ser 35, 40 mil, tem que lotar o estádio no jogo de quarta. Porque os caras fizeram por merecer. Tentar recuperar a confiança da torcida e a gente precisa do máximo de apoio para essa partida. Vai ser importantíssimo e feliz pra caramba, meus amigos. Passar essa segunda, terça-feira ali, curtindo, comemorando, e aí na quarta a gente já volta a pilhar, né, pro jogo da Libertadores. Mas espetacular e surpreendente. Para mim teve uma evolução gigante do jogo do Atlético Goianiense para esse jogo do Juventude e dá muita esperança pra gente pra temporada. Agora vamos esperar um jogo mais pesado, um jogo pressão extrema e muito decisivo, né, contra o Universitário. Mesmo o Universitário sendo um time melhor que o Juventude, se o Botafogo jogar nessa postura o jogo com o Juventude, tem grande chance de sair com uma vitória. Não digo por goleada, mas tem grande chance de sair com uma vitória. Vamos buscar isso. Deixe aqui mais nos comentários o que vocês acham, se concordam, discordam. E claro, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, de Botafoguense, outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Nossa, ficou gigante o vídeo aqui, meus amigos, mas não tinha como. Tinha que falar isso aqui para vocês e soltar emoção aqui também. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras, valeu!